6h29 em ponto. Tomar uma água e esperar a esposa. Hoje o capítulo é grande, hein? Bom dia, Lu. Ah, não. Para com isso, guria. Agora eu consigo ler, ó, de longe. Que é isso? Tô lendo todas as mensagens. Ai, ai. Ó, Que se envelheceu uns 100 anos. cabelo branco, óculos. O que E foi aí? isso? Você descobriu que o óculos muda a vida da gente? Gente, eu enxergo de longe. Não, não fala isso comigo não, que eu vou até botar um filtro aqui. Porque eu tô daquele jeito. Peraí, eu vou botar um filtro aqui bem para ficar bem da tribo do olho azul. Nossa, Michele. Ai, ai, ai. Eu não ligo não, bem que eu queria. É porque Deus não dá asa à cobra, né? Quando ele dá de tiro veneno. Não podia ter os dois, não? Tá aqui, ó. Aê, tribo do olho azul. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vai ficar com isso mesmo? Oi? Aí, ó, pronto, agora, gente. Pô, eu ia pegar meu óculos agora, Dani. Pô, Diego, para de arrasar com a nossa cara. Isso Tá envelhece, tudo bem, nós vamos guria. falar de um capítulo da Bíblia. Nós não chegamos nessa parte que de óculos, de sem óculos, não. Nessas contendas de falar mal dos outros, a gente ainda não chegou lá, não. É. Ai, ai. Vamos lá. E aí, que tá galera, super tá grande. sol ou tá calor? Tá sol ou tá frio aí? Calor. Tá calor. 30 graus fez Manga ontem. curta, ó. Tá calor hoje, né? Porque 3 dias atrás eu vi todo mundo de bota e casaco. Ah, 20 mas aqui, graus. não, mas 20 aqui graus. 25 graus as pessoas usam bota casaco, né? 25 graus. Nunca 20 graus aqui é o Armagedon, é o fim da Não, é. Pois eu falei, gente, aqui tava 6 graus. Eu tava de camiseta, mas eu vi todo mundo se arrumando lá em Vitória, aí em Vitória de bota, casaco. Eu falei, amém, Jesus. Será que nevou? Pensei, né? Será que nevou? Vamos lá. Abre aí, mano. Vai. Você? Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida, por mais um dia que tivemos o privilégio de abrir os olhos, Senhor, para desfrutar desse momento agora de manhã. Pedimos que o Senhor abra sua mente para receber o nosso necessário, Senhor, que o Senhor coloque palavras nas nossas bocas, que seja pela inspiração do Espírito Santo, ó Pai, e não por nós, não pela nossa carne. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante todo esse dia, que nos dê sabedoria para lidar com todas as situações, Senhor, que nos dê força para lidar com as tentações e que o Seu Espírito não deixe de ficar com a gente nem só um minuto do nosso dia, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Gênesis 41. É grande esse trem. Vou ler então para nós. O sonho do faraó. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis. Oi? Segue a vida. Vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste.
Então, as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, os chefes dos copeiros pronunciou: "Hoje me lembrei do meu erro", disse o faraó. "Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e chefe dos padeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: "Tive um sonho esta noite e ninguém conseguiu me dizer o que ele significava. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo." José respondeu: "Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus poderá revelar o significado ao faraó e acalmá-lo." Então, o faraó contou o sonho a José. "Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não pareceu que havia acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significava." José respondeu: "Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido os 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para armazéns do faraó. Mande-se estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra." O faraó coloca José no poder. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: Será que
que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e de todo o meu povo, e eles obedecerão às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real, e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito sem sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafanete Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potifera, o sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir à corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, Jesus foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Eita, anda lá. Então, vamos lá. Vou mencionar sobre o José aqui. José passou a sua vida em 3 etapas. Cresceu em segurança do seu lar, com seus pais. Foi vendido como escravo. Viveu e passou muitos anos da sua vida sendo prisioneiro. E chegou a ser governador do Egito. Seguinte, esse capítulo ele fala dos sonhos de Faraó, que é bem nítido, né? Que quando eles foram chamar José, por que foram chamar José? Porque o copeiro, ninguém conseguia entender o que aquilo que conseguia significava, né? E aí o copeiro teve a experiência na prisão com José, então chamou ele até o faraó. Mas sobre os sonhos do faraó, o que eu tenho para dizer? Os tempos das vacas magras virão. E eles vêm sempre na vida da gente. Se você olhar hoje,
Vocês lembram quando a gente estava falando sobre tá tudo bem, a gente está em abundância, tá? A gente vai lá e caça alguma coisa para dar errado. Não se preocupa, não. As vacas magras, elas vão vir na vida da gente. E tá tudo bem, Deus vai nos preparar para isso. Então, sobre os sonhos do faraó, que é o que eu posso dizer até os dias de hoje, é que tá tudo bem, mas a gente se prepara sempre, mesmo em abundância e com amor no coração e com a família reunida, que sempre algo ruim pode acontecer. Ou a perda de alguém, ou um emprego, ou uma dificuldade financeira mesmo. E aí, quando o faraó manda chamar José na prisão, por causa desse ex-prisioneiro, que era o copeiro dele, né? Eles se encontraram na prisão. Ele se aprontou, se barbeou, porque os hebreus, eles eram barbudos e tudo. Mas no Egito, eles eram completamente diferentes. A barba tinha que estar bem feita. Então, para se apresentar ao faraó, ele se aprumou e foi falar com o faraó. Da interpretação dos sonhos, foi os 7 anos de fartura e da fome. E Faraó sonhou isso 2 vezes. Que significava, está dizendo aí no texto, a pressa, que isso já estava para acontecer. Né? Por isso que ele sonhou 2 vezes a mesma coisa. Que foi quando Faraó viu não só a aptidão de... Viu que Deus era José era guiado por Deus. E José, ele se... Como é que eu vou te dizer? Ele mostrou aptidão em economia, em estratégia, em... Como é que eu vou dizer? E mesmo guiado por Deus, né? Porque todo mundo percebia isso. Que um cara simples, que foi preso, passou tantos anos naquela situação, decifrou o sonho do faraó. Decifrou o sonho da faraó. Fez isso tão bem feito que já pensou, bom, mostrou aptidão em economia, como é que ia fazer para guardar, para estocar, em estratégia, que ia sair da presença do faraó, ia percorrer o Egito para saber como estocar e o que fazer, ele tinha que estar sendo guiado por Deus, né? E nesse momento ele foi transformado em governador pelo próprio faraó, que enxergou nele e viu. Ninguém me deu essa notícia. Ninguém me disse o que isso quer dizer. E realmente é um sonho um pouco confuso, né? Porque quando você está só numa... Você está sempre bem. Ele é o faraó do Egito. O Egito sempre com muitas riquezas, até então. E não foi o copeiro, não foram os magos, não foram os adivinhadores. Foi José, que foi buscado de dentro de uma prisão para resolver, para decifrar esse sonho. Quando a fartura chegou ao fim, né, que os tempos de fome chegaram, o próprio faraó disse, bom, José está aí. Vocês, com ele que organizou tudo até agora, vocês vão fazer o que ele disser, que vai dar certo, porque ele estava estocando, era ele que estava fazendo. Isso mostra confiança, né? Em um cara que veio do nada. Foram abertos locais de armazenamento e tudo foi... Ele não só da região dele, mas do povo de todo o Egito ia comprar trigo de José. Porque era época de fome, todos foram assolados pela fome. Mas José, a própria estratégia que ele tinha escrito e traçado, ela foi respeitada. E assim foi. E ele vendeu o trigo do Egito para toda parte. Todos eles foram comprar. José foi usado para mediar a salvação da crise para o povo daquela terra, para todos os povos. E como alguém que prefigurou a obra de Cristo. Outro detalhe que faz parte da vida do José, para lembrar como ele teve a vida parecida com a de Jesus Cristo, é a ascensão dele de escravo a governador do Egito. Que eu, trazendo para hoje, vou lembrar daquela frase que a gente ouve tanto, que os humilhados serão exaltados. Né? Quando Deus tem plano na sua vida, não importa o que vai acontecer. Às vezes, até o erro é nosso.
Mas olha, José foi vendido como escravo, passou a vida como prisioneiro, mas o que Deus tinha para ele, quem é que vai tirar? Ele foi nomeado governador do Egito, vindo de uma da penitenciária, não é? Vindo de prisioneiro, sabe? E aí, quando eu comparo ele a Jesus, Jesus foi levantado dos mortos para governar o mundo, sabe? E passou por todas as provações. Então, eu acho que vale a pena lembrar isso, essa parte. E sobre o que eu escrevi, as 3 coisas, é o seguinte. As vacas magras, elas vão chegar na vida de todo mundo em qualquer momento. Mas a gente tem que estar preparado por Deus, porque quem guarda tem. E eu tenho falado isso muito aqui dentro de casa. Porque às vezes eu como uma coisa, aí eu guardo, vou no outro dia, a comida que está guardada na geladeira é da Michele. É da Michele. Mas porque quem guarda tem. Se eu não posso comer aquilo tudo de um jeito só, não é que amanhã eu não tenho. Eu sei que eu tenho comida em casa para amanhã. Mas eu não acordei, o amanhã ainda não chegou. Então, as vacas magras, elas vão chegar. E a gente tem que estar preparado. E não é que você tem que guardar metade da sua comida hoje. Eu guardo porque se eu já comi o suficiente e ninguém do meu lado vai querer, eu posso guardar. Porque no outro dia, ninguém vai ter, por exemplo, vai acordar todo mundo cedo, todo mundo tem que trabalhar, a minha comidinha, ela tá ali. Aí, quando eu tô comendo, eu falo, quem guarda tem, tá, gente? Eu não preciso, eu pude até ter o privilégio de dormir meia hora mais para poder, porque a minha comida estava pronta dentro da geladeira. Primeiro que eu não comi para passar mal, porque eu não quis comer, né? Eu respeitei aquilo e guardei. Isso não é pecado, isso não é aquela coisa de guardar para não dar para ninguém, não é nada disso, não. Outra pessoa também pode comer, mas está ali. Então, as vacas magras, elas vêm na vida da gente. Quantas vezes veio, né, Dani e Diego? Tá tudo bem, tá tudo em ascensão, tá todo mundo feliz e, de repente, bum, estoura uma... Olha aí a quarentena. Todo mundo sem trabalhar. E eu fiquei 16 semanas sem ter um centavo entrando na minha casa. E você acha que eu estava fazendo o quê? Eu guardei. Não tinha nem arroz para comprar na Inglaterra. Eu mandei buscar na Alemanha 15 quilos. Eu falei assim, vamos fazer a base da alimentação nisso. Porque 15 quilos de arroz, que são 15 quilos, né? Que a primeira quarentena eram 3, 4 semanas. E aí depois foram mais 3, até que viraram 16. Então, assim, foram 4 meses muito difíceis. Mas que aonde eu tinha o guardado o dinheirinho, pegava, ia lá e guardava aquilo, eu já guardava congelado para não estragar, porque se estragasse a gente também não poderia comer. E até na hora de comer, eu lembrava todos os dias, eu agradecia, Deus, falei, Senhor, obrigado, por nunca deixar faltar nada na minha mesa. Porém, falava crianças, que eu tinha uma amiga passando a quarentena comigo, que os nossos filhos são da mesma idade. Então eu falava, meninos, tá tudo bem, Deus deu esse presente pra gente de não nos levar para o deserto, que eu comparo sempre com o dilúvio, que botou a gente dentro de casa, abraçado por ele, mas não, o tempo das vacas magras chegaram. Então, crianças, que adolescente, vocês sabem como é que é, né? Sai comendo até os rebocos da parede que tem dentro de casa. E aí eu dizia, não é que não pode comer, não. Deus não vai deixar faltar alimento pra gente, porque eu tenho fé em Deus e Ele já me disse, nada vai te faltar. Fica dentro da sua casa e cuida dos seus. E eu fiz. Mas eu dizia para eles, olha, meus filhos, vamos comer. Mas não vamos comer até passar mal ou até falar, nossa, eu não aguento mais. Come menos. E eu não tô dizendo não coma, porque vai faltar. Não, Deus não vai deixar faltar, mas eu acho que numa hora dessa, a gente tem que economizar e jogar fora é um disparate, é um crime. Nesse momento que a gente não tinha comida para comprar no mercado, gente. Então, dinheiro também não valia de muito, tá? Dinheiro também não valia de muito. Eu não tinha dinheiro entrando e não tinha comida para comprar. E mesmo que eu tinha o dinheirinho guardado,
e eu tive a ajuda do governo, inclusive. Mas o que você faz com o dinheiro quando você pega a filmagem que eu fiz, que não tinha uma banana para comprar no mercado? Leite e ovo, tinha que ir para a fila 5 da manhã, que eu fui várias vezes, e o Fernandinho, maravilhoso, meu filho, foi também. Compra 5 da manhã para o mercado que abria às 7, tipo, pegar uma senha para comprar ovo. Nossa. Então, assim, e nós estamos em Londres, na modernidade. Pois é, gente, teve que ter administração e estratégia, porque o tempo das vacas magras que chegou para o Egito chega para a gente toda hora. E eu ainda acho que a quarentena, que isso tudo que aconteceu, foi muito mais forte. Porém, vamos falar das vacas magras dos dias a dias. Uma hora que você perde um emprego, alguém que está te devendo e não te paga, e você estava contando com isso para honrar um compromisso, esteja preparado. E aí a segunda coisa, quem guarda tem. Vamos viver de uma maneira que desfrutar é bom, viver de forma agradável é boa, mas eu acho que ter aquele sentimento, e isso não é ser, não estou falando de ser pão duro, eu estou dizendo de guardar, de ter, sabe? Ah, mas eu vou comprar um milkshake desse tamanho, porque não precisa. Não precisa. Ah, porque eu vou fazer um prato desse tamanho gostoso porque eu tô com muita. Tem tempo que eu não como essa comida. Não precisa. Porque aí a gente também entra na questão do bem-estar. Todo o excesso, gente. Então a gente nunca para pensar nisso, mas eu refleti muito nisso. O excesso, ele já não presta. O excesso de tudo. Come moderadamente. Trabalhe moderadamente. Porque a exaustão do trabalho, e eu também passei por isso. Eu tive uma exaustão tão grande eu voltei a trabalhar, abri um negócio novo, deu muito certo, está maravilhoso, com honra e glória do Senhor. Só que eu trabalhei tanto, porque eu tinha uma dívida grande, porque eu não trabalhei por 16 semanas. Eu só trabalhei, sabe o que aconteceu? Pifei também. Então, estratégia. Guardar energia, guardar o alimento e guardar a nós mesmos. Não só eu comigo mesma, mas eu com os meus. Filho, mãe, pai, irmão, os nossos. Nessa época de quarentena, que está difícil agora falar mais com as outras pessoas, vamos se guardar para quando chegar o tempo bom novamente, porque o tempo bom volta. Deus não larga a gente lá para não. Vamos se fortalecer, porque assim a gente vai aprender a amar nós mesmos para amar o próximo. E não é o próximo muito longe, não. Quando a gente entende do que a gente gosta, o que a gente pode se fazer para a gente mesmo na vaca magra, na época das vacas magras que não tem, a gente pensa nos filhos, não pensa em você. Como que eu vou resolver isso? Porque quando você for pensar o próximo, se você tem a solução para você, já está pronto para o outro. O amor para com o próximo já é o mesmo. E a terceira e última coisa é lembrar que os humilhados serão exaltados. Isso eu falo, gente. Diego, você escolheu, Diego, esse negócio que eu faço hoje. Fala a verdade, Diego. Porque a vida é difícil para todo mundo. E eu não acho que a minha vida foi mais difícil que a de ninguém. Mas foi difícil pra caramba pra mim. Eu já vivi essas vacas magras. Graças a Deus, eu já estou passando por ela. Já estou voltando dela. Fui pega de surpresa, literalmente. Pressenti o perigo. Pressenti o perigo em dezembro, quando eu tive aquela visão que Deus disse para mim: estou tirando as maçãs podres do cesto. Segue em frente que o que eu tenho para você já está dado. Para de se preocupar com o seu redor e segue. E foi o que eu fiz. E passei pelo meu dilúvio, que foi a nossa quarentena, com uma paz inacreditável, que eu não sabia de onde vinha mais. Só podia vir de Deus. E uma fé inabalável.
devendo 30 mil libras. Sem saber o que ia acontecer da minha vida. Juro. Indo dormir 10h30 da noite, acordando, fiz balé fitness com uma professora aí do Brasil, que ela dava aula de graça, 2 vezes na semana. Fui malhar, fiquei pensando, vou arrasar com a cara da Daniela, que deve estar comendo, que deve estar fazendo aquilo. Ainda tive senso de humor. Tá mesmo. De lembrar dos meus, das pessoas que eu amo, que eu sei que vão estar do meu lado o tempo todo. E até aqueles que não, orando por eles. E até que Diego e você começaram a Bíblia da Madrugada, que Deus também tinha me dito, numa revelação. Eu estou te preparando para uma coisa que você não sabe. E depois Deus foi mais específico. Vai falar na internet. E vai falar de Deus. Eu falei, eu não falo nem o meu nome na internet. Eu não faço nenhum vídeo. Oi, pessoal, não tenho coragem. Aí, numa outra live, 2 horas da manhã, que eu estava ouvindo, um pastor que nunca me viu na vida falou, vai falar na internet, Deus está dizendo, e vai trabalhar com que esse daí é uma coisa de saúde. Que eu não sei o que é, mas dentro de mim o meu projeto já estava preparado há 3 anos. Então, quando eu falo os humilhados serão exaltados, e que eu não tive coragem. E o pouco de coragem que eu tive, teve gente que falou, claro que não, claro que isso não vai dar certo. Claro, não, isso não é uma coisa nem de gente séria. E hoje eu tenho a minha clínica de massagem esportiva, shiatsu. A gente trabalha não só com terapia corporal, como a gente trabalha com as emoções. E a gente tem feito um trabalho muito bonito. Então, eu saí e Deus, longe de mim, está me comparando a José, porque não sei se eu aguentaria tudo que aconteceu com ele. Porém, eu não me comparo, mas a gente tem que se colocar nesse momento de tá difícil, ninguém acredita em você, você foi crucificado por alguma coisa que você nem fez. Espera no Senhor, porque os humilhados eles serão exaltados. E não é por causa dos seus erros, porque nos outros Gênesis que a gente está lendo, Deus falou com a gente várias vezes que ainda assim com os teus erros, a minha promessa vai se cumprir na tua vida. E é nisso que eu creio. E é isso que tem guiado a minha vida. Então, 3 coisas. Vaca magra sempre vai chegar. E tá tudo bem, gente. A gente passa por ela. Quem guarda tem. Isso vale para tudo. Amigos, inclusive. E os humilhados serão exaltados. Então, não se preocupa do perrengue. Tá difícil, tá complicado, mas piorou, Michele. Amém. Porque a porta aberta é Deus, mas a fechada é Deus pessoalmente. Então, fé, espere em Deus, porque Ele tem a chave e Ele não desampara. Ele traz de volta e Ele te traz a honra dupla. Eu ouvi isso da minha pastora aqui. A honra dupla, que é o que a gente quer de Deus. Foi tudo muito difícil, porém, ele saiu. Ele foi vendido como escravo, ficou preso e foi transformado no governador do Egito. E não por isso tudo que aconteceu com ele, não. Ninguém perguntou, o que você fez? Eu vou julgar. Não. Deus preparou ele e já tinha abençoado ele desde sempre. Ele decifrou o sonho do faraó, desenvolveu as habilidades econômicas e estratégicas que o povo precisava naquele momento. E virou governador e organizou as vacas magras. E foi exaltado depois de ser humilhado tanto tempo. Espera no Senhor. Bora, Diego? Vai lá. Fala um pouquinho, senão você não fala mais. Ai, nada a ver. Eu achei interessante que José, né? O faraó chamou ele e ele não foi de qualquer jeito até o faraó, né? Ele se preparou. Então, eu creio que esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um tempo de preparo mesmo, né? Tanto você aí se preparou para algo novo, aqui em casa a gente mudou nosso estilo de vida. Por pior que seja a situação, eu acho que muita gente tirou coisa boa de tudo isso que aconteceu, né? E melhorou como pessoa. Sim. De repente, esse preparo para algo que está por vir, foi necessário esse tempo, né? Para a gente crescer de alguma maneira. Eu creio que pessoas ficaram mais fortes, aumentaram a sua fé,
né? Então, eu achei bastante bacana, porque ele era preso mesmo, estava lá, né? Por que ele tinha que fazer a barba, trocar as vestes, né? E o que eu achei bastante legal também é que José, ele sempre se esvazia. Ele deixa muito bem claro, todas as vezes que ele fala alguma coisa, que quem tem o poder de revelar o sonho é Deus, né? Então, às vezes a gente peca, né, pelo nosso ego, porque, poxa, você imagina você ter esse dom, ser o cara do Egito, mas Deus conhecia o coração dele e abençoou ele, né? Imagine, dando cargo de Em governo. momento nenhum ele disse, sou eu que faço. Ele falou assim, mas não sou eu, não. É Deus que está falando com você através de mim. Eu não tenho essa sabedoria. Ela vem disso, Senhor. Esse reconhecimento a Deus, eu também acho que tem acontecido muito, né? E esse lance do humilhado ser exaltado é literalmente isso. Ele saiu de prisão para segundo homem mais poderoso do Egito. Ele era abaixo somente do faraó, ou seja, vem, uma hora vem, não no nosso tempo, né? Nosso tempo era agora. Mas é no tempo de Deus. E quem sabe esperar, né, da maneira correta, as coisas vêm. Né? Essa é a lição que eu tirei. Legal. Eu vou bater um pouco ainda na tecla de ontem, mas tem uma coisa que é interessante. Eu lembro que quando eu era menor, eu lembro, o Davi às vezes fala assim, quando eu era criança... Davi maravilhoso. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu sonhava e aí eu ficava assim, mas eu quero interpretar isso, quero interpretar, e eu acho que não sei quem que me deu, se algum amigo tinha um livro de interpretações dos sonhos. Olha que loucura isso. E aí eu ia lá, tentava interpretar aquilo, não entendia nada. Claro que não entendia nada, não tinha nada a ver. Isso aqui é outro tempo, né? Hoje a gente habita, Jesus habita em nós, mas até a gente descobrir, né? Quando de fato é o que Deus quer falar e quando de fato não é nada, a gente tem que viver, né? A nossa realidade, viver com Jesus. E naquela época, eu vou voltar no que eu falei ontem, batendo na mesma tecla, que isso é muito importante. No sonho, que nem a Dani falou, quando José falava, ele falava assim, Deus está falando isso. Deus. Ele não fala assim, inteiro. eu acho que é isso. Eu acho que Deus quer te falar isso. Eu, profeta de Deus. Não, ele fala, Deus está falando a mesma coisa nos dois sonhos. Ele é muito enfático, né? Afirmativo. Então, é uma palavra muito forte, né? Quando fala desse jeito. E ele, de fato, Deus realmente estava falando daquela forma. E se a gente trazer hoje para os dias de hoje, né? A gente vai ao Pai, não vai ao Pai senão ao Filho, né? Então a gente tem que enxergar como que Jesus está agindo na nossa vida, como que ele agiu, né? Para que a gente possa interpretar isso da forma correta as nossas ações de hoje. Eu pesquisei hoje, de madrugada, alguns trechos em que fala da palavra, né? A palavra proferida, de que forma que a gente fala isso. Porque a palavra, o que a gente fala, ela é tão forte quando a gente está, de fato, reconhece que o Espírito habita na gente, o Espírito Santo de Deus. Ela é tão forte porque a palavra é desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus pairava sobre a terra e disse que haja tal tudo. E quando ele fala, né? Então é o Espírito eu falar. Então o falar ele é muito forte quando a gente reconhece o Espírito. Quando a gente não reconhece, aí tudo que você fala pode ser inútil, vazio, ou pode ser que alguma coisa preste. Mas quando você tem consciência de que realmente Deus está habitando em você, é muito forte que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente começa a cuidar das nossas palavras, do que sai da nossa boca. Exatamente. E antes, eu também tenho esse exemplo. Eu falo, eu sempre falei muita bobagem, e até coisas sérias. Eu não estou falando das bobagens, eu estou falando de tudo. Até quando a gente fala coisa séria, cuidado com o que você fala, porque hoje eu entendo que a palavra tem poder. Tem poder porque ela veio de Deus. Foi ele que proferiu as palavras que criou o mundo. Eu vou concluir com uma coisa bem chocante, mas vamos lá. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, Paulo fala o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas as que edificam os outros. E naquela época, torpe, eu fui pesquisar o que era torpe e tal, porque no direito ele tem outro significado. Mas naquela época, torpe significava peixe podre. Ou seja, o que você faz com peixe podre? Não faz mais nada, acabou, aquilo ali já era. Não tem como você comer aquilo. Ninguém vai comer peixe podre, já está podre. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que ele fala aqui, apenas as palavras que edificam. E normalmente eu, por exemplo, sou uma pessoa muito direta, as pessoas, eu até evito de dar opinião, porque quando me perguntam eu falo. Então, vem me policiando com essa coisa de falar, porque
Eu fico pensando assim, isso vai edificar a pessoa? Se não vai, eu tento ficar quieto, ainda que o meu desejo seja falar tudo que eu queira, né? Aí depois em Mateus 12:36 diz o seguinte: no dia do juízo final, terão que prestar conta de cada palavra inútil que disseram. Olha quantas palavras inúteis a gente disse. Se a gente tiver que prestar conta disso, a gente vai passar quanto tempo falando? É melhor calar a boca agora, gente. É melhor de anos para a gente justificar as palavras inúteis. De anos. E a última em Tiago 3, versículo 2 diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, se torna perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Essa, para mim, aqui foi a mais forte. Porque como que a gente não tropeça no falar? Né? Como que é isso? Como que a gente faz isso não tropeça no falar? Eu fiquei pensando, bom, não tropeçar no falar, não falar. Porque se você falar, você vai tropeçar. Você tem que ficar quieto, né? E aí você domina o seu corpo. A gente já parou para pensar que se a gente ficar quieto, a gente domina o corpo inteiro? Por exemplo, Salomão falou que tudo é vaidade. Se eu estou gastando demais, não paro de gastar. Por que eu gasto demais? Porque às vezes eu quero me aparecer, eu quero ter... Agora, se eu fechar a boca, não tem para quem falar que eu comprei aquele relógio, comprei aquele último celular. Eu não tenho para quem falar. Não vai precisar então, de nada disso. Então não precisa comprar. A mesma coisa, sei lá, dieta. Né? Se a gente fechar a boca, já está aí dizendo isso, né? A palavra está sendo dita isso. A gente vai dominar o nosso corpo inteiro. E aí eu fiquei pensando assim, olha só que louco. O cavalo. A gente doma ele de que forma? Coloca alguma coisa no rabo dele, na perna, na barriga? Não, a gente doma o cavalo pela boca. A gente doma o cavalo inteiro. Olha a força que tem um cavalo. A gente, né, você vai comprar um carro, a pessoa fala assim, tem 200 cavalos. Olha a potência que existe nisso, né? Então, como que ele é dominado? É pela boca. Você coloca um freio na boca dele, você domina o animal inteiro. Você faz o que você quiser com ele. Né? Olha que coisa forte. E na contrapartida também, se a gente pensar, às vezes a gente vê na TV a floresta incendiada. A floresta é incendiada inteira por causa de uma faísca. Né? Uma coisa pequena que a gente fale, olha o tamanho da dimensão que isso pode se tornar. A gente incendiar uma floresta inteira por uma coisa que a gente fala, uma faísca. É uma coisa tão pequena. Então, que conclusão que eu tirei disso? Que ela é chocante mesmo, né? Deus e o diabo querem a nossa língua. Deus e o diabo querem a nossa língua. Deus é a verdade e o diabo é mentira. Quando a gente está mentindo, é isso que o diabo quer e é isso que Deus quer. Os dois querem a mesma coisa, a nossa língua. Né? Eu lembrei de um fato, até hoje orei e pedi perdão a Deus e ao meu pai, porque quando os meus pais morreram, né, antes deles morrerem, com a minha mãe, eu consegui conversar sobre Jesus com ela. Eu trouxe ela para casa, a gente começou a conversar e foi um tempo muito edificante para ela, né, amor? Foi. Uma experiência espetacular, né? Ela ainda ficava falando, vai, faz isso, faz não sei o que. Eu falei, calma, ela tem que internalizar. Ia morrer, meu Deus do céu. Ela vai morrer, ela vai reconhecer. Eu falei, é um processo, não adianta acelerar. Ela tem que ir aceitando. Se eu chegar aqui e fazer isso vazio, ela vai morrer vazia. Ela tem que se encher disso, né? E aí foi um processo, e no outro dia ela vinha e falou assim, vamos conversar mais sobre aquilo. Aquilo ali para mim já era o máximo, que ela estava se nutrindo disso, né? Então foi muito bom os últimos dias com a minha mãe. Com meu pai, olha que coisa doida, ele sempre foi muito sovina, mão fechada e tal. Você falava de guardar, ele guardava tudo. E aí ele, por exemplo, comprava, sei lá, 3 pães, um era pra gente dividir, os outros 2 ele guardava pra ele lá, tudo no guarda-roupa dele, aquilo ali era muito econômico demais. E aí no final da vida dele, ele conseguiu uma aposentadoria da minha mãe e dele, e ele teve um dinheiro que ele nunca teve na vida. Nunca teve. Um valor assim, que ele nunca conseguiu desfrutar na vida dele. Por mês. E eu pensei assim, aí todos os irmãos pensaram assim, agora pronto, né? Vai morrer realizado, porque já estava com câncer, né? Já estava bem debilitado, vai morrer realizado. Aí olha o que aconteceu com ele. Ele começou a esquecer as coisas. Esquecer completamente. Ele ia pagar uma conta, ele tinha esquecido, pagava de novo. Ele ia falar com alguém, eu fiquei te devendo tal época, toma aqui o dinheiro de novo. E aí muita gente se aproveitou disso. Bom, ele morreu sem desfrutar daquilo, né? Não conseguiu desfrutar. E aí, em certa época, assim, eu, até com os meus irmãos, eu falei assim, bem feito. Foi tão dominado pelo dinheiro que agora não consegue nem desfrutar. E aí, hoje eu pedi perdão não só ao meu pai quanto a ele por causa disso, porque eu
honrar pai e mãe não quer dizer que dê dinheiro, que não... Honrar é, muitas vezes, você ser coerente e não falar mal. Você simplesmente tem que ficar quieto. O ficar quieto com uma coisa errada é honrar, né? Isso, a palavra está dizendo isso. Então eu pedi perdão a ele, mas como você pediu perdão se ele está morto? É assim, eu sou corpo e espírito e ele era corpo e espírito, ele ainda tem espírito. Então eu pedi perdão a ele, e pedi perdão a Deus pelos meus atos. E aí, para finalizar, eu fiquei pensando assim, tá, se a gente tem que enxergar Jesus nos nossos atos, porque ninguém vai mais ao Pai senão a ele, como que Jesus agia para não tropeçar nas palavras? Que ele era o cara nas palavras. Aí você vai lembrar, ele não falava, ele fazia perguntas. Olha que maluco. As pessoas chegavam e falavam, você é não sei o quê. Quem está falando isso? Você é o rei dos judeus? Quem está falando isso? Ele só perguntava. Se a gente pegar vários trechos dele, que a pessoa chegava acusando ele fazia uma pergunta e desmontava o cenário inteiro. Então eu vou praticar mais isso, né? Que a gente consiga praticar isso. Seja um exercício nosso. A gente fazer perguntas ao invés de fazer afirmações. Se a gente perguntar, a gente acaba com esse negócio, né? Que nem a Dani falou ontem. Ah, quando vier que ela fez um combinado com a amiga de trabalho e tal, que quando viesse uma coisa, eles não vão falar. Ou não fala, né, para não inflar isso, né, não ser a faísca na floresta, pegando fogo, ou faz uma pergunta. Várias vezes ela já fez a pergunta, eu sei que ela já fez, que ela já me contou. A pessoa chegava assim, o banco isso, o banco não sei o que, o banco não sei o que. Ela falou assim, você lembra como que era a sua vida antes desse banco? Lembra? Aí a pessoa toma um choque, é mesmo, né, Dani? A gente tem que valorizar isso. Você lembra do salário que você tinha antes de entrar aqui, que hoje você tem um salário muito melhor, e a pessoa desmonta. É uma pergunta que desmonta todo o negócio, né? E aí você se passa a ser construtivo, né? Ao invés de destruir toda a situação. E tem uma pergunta que a gente pode fazer, né? Tá, mas como é que você... Como é que eu posso... O que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes a pessoa tem uma outra ideia. E aí ela vai falar... Sabe? É verdade, deixa eu ver. Mas a pessoa também não sabe. Então, medir as palavras é sempre um bom remédio para tudo, né? Para um bom recomeço e uma boa nova safra, eu acredito. Até de amizades, conversas, negócios que a gente tem para fazer. Tem um amigo nosso, se chama Júlio. E ele, para nós, é uma referência espiritual. Ele é um cara muito de Deus. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, cara, tá acontecendo tal coisa, eu queria que você... conversasse comigo sobre isso, né? Você que é um homem de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer uma palavra de Deus? Eu falei, quero. Você acredita que o Espírito de Deus habita em você? Acredito. Então, a mesma palavra que eu ia te dizer, você já tem. Fecha os olhos, ora que você vai ter a resposta. Aquilo me chocou na época que eu queria ouvir da boca dele. Será aquilo, né? O que ele achava? E ele me deu no meio. É isso. É bom, né, Diego, achar alguém parecido com você, né? Que fala uma coisa assim na lata, né? Não. Desmontou, já gostei desse Júnior. Me desmontou, mas é isso aí. Muito bom. Que palavra abençoada. Amém. Obrigada. Vamos orar? Bora. Vamos. Deus, Senhor, obrigada por esse dia, pela nossa noite de sono, pelos meus amigos, por essa palavra de hoje. Que Deus cuide, Senhor, nos corações que foram tocados, naqueles que estão aprisionados, num tempo de dificuldade. Não estou falando só do Covid, Senhor, mas estou falando do coração individualmente, das experiências pessoais de cada um que está assistindo, que vai vir a assistir essa live. Espera no Senhor, porque Ele está pronto para você. O que é teu, Ele já te deu. É só o tempo das vacas magras. E vai passar. Deus também tem a estratégia. Espera nele que ele vai falar contigo. A sua resposta vai vir do Senhor. Não é do teu amigo, não é da tua família. Por mais que sejamos próximos e amáveis e adorados e cuidadosos com os nossos, que é muito importante. Amém, Deus, por isso, principalmente para quem tem isso. Mas a nossa resposta vem do alto. As vacas magras, elas vão sempre vir nas nossas vidas. Estejamos preparados e com a fé inabalável. Porque Deus, Ele tem o caminho. Se a gente orar e vigiar, a nossa oportunidade vai passar e nós não vamos perdê-las. Que toda a honra e toda a glória seja dada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção chegue para mim, para os meus amigos Diego e Dani, para os nossos filhos, para os nossos amigos e para as pessoas do mundo inteiro, Senhor. Amém. 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 Muito bom, Mi.
Beijo. Beijo, até quinta-feira que vem. Vamos curtir nossas vacas gordas agora. Vamos. Vamos curtir. Beijo. Tchau. Tchau.